Linguagem C, aula 10, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que lê 10 números e exibe quais são pares e quais são ímpares. Neste programa, vamos utilizar o código ASCII. O código ASCII, ele tem um código que é em número decimal e tem um código que é em número hexadecimal, tá? Então, nós temos para um mesmo caractere, podemos ter um código que está escrito em decimal, por exemplo, 163. O código 163 vai me dar o caractere U com acento. Porém, esse mesmo caractere pode ser escrito em número hexadecimal, tá? Então, o hexadecimal A3 também vai me dar esse caractere U com acento, tá? Na tabela ASCII. Então, assim por diante, 161 para I com acento ou A1, 198 para AN ou C6, 136 para E com acento circunflexo ou 88. E como diferenciar no código se eu estou trabalhando com o decimal ou com o hexadecimal? Bom, para trabalhar com o decimal, nós usamos o porcentagem C, tá? Então, eu indicando porcentagem C, ele sabe que ali naquele local ele vai inserir um caractere da tabela ASCII, porém usando o número decimal, tá? Então, eu insiro aqui o porcentagem C e coloco o número decimal referente a ele, tá? Então, 136 é o E com acento circunflexo. Então, eu uso porcentagem C e coloco o código 136. Se eu quiser usar o hexadecimal, como eu faço? Eu vou ter que colocar um barra invertida X e depois o número hexadecimal, tá? Então, E com acento, eu vou ter que escrever barra x88, tá? Porém, eu não vou precisar colocar o código, tá? Esse código aqui, ó, não preciso dele, tá? Então, existem aí as duas formas de se usar a tabela ASCII na linguagem C, tá? Vamos executar aqui para dar um exemplo de um uso aí da tabela. Olha lá, esse programa lê, né, o E com acento, 10 números, ou o U com acento, e verifica quais são pares e quais são ímpares, tá? Então você está vendo o AN aqui, o I com acento, o AN aqui também, tá? Então, ó, onde apareceu barra X é porque ali tem um hexadecimal, tá? Hexadecimal 88, hexadecimal A3, hexadecimal C6, hexadecimal C6, hexadecimal A1, tá? Então aí nós estamos aqui usando o hexadecimal, tá? Vocês poderão notar que tem o mesmo efeito se eu usar o decimal, tá? Então, posso comentar esta linha e posso descomentar essa linha, tá? Que aí vocês vão ver que a mensagem vai ser a mesma, tá? Olha lá, apertar F9
Então aí, ó, executou a mesma mensagem. Ó, este programa lê 10 números e verifica quais são pares e quais são ímpares, tá? Ah, o, o decimal, ele precisa de duas coisas. Ele precisa que eu indique o porcentagem C no local em que vai o caractere e depois indique o seu código na ordem que aparece, tá? Então esse aparece primeiro, ele vai buscar esse primeiro código. Esse aparece em segundo lugar, vai buscar o segundo código, tá? E assim por diante. Então aí você pode ver qual é a forma que fica melhor para você, tá? Mas é bom ter conhecimento das duas, porque vocês podem chegar a ver programas que são feitos aí de diferentes formas, né? Quando você se deparar com um desses códigos, você já sabe que se trata de um decimal ou de um hexadecimal, né? Que é um caractere da tabela ASCII, ok? Então, nosso programa aqui que vai ler 10 números e vai exibir depois quais são os números pares e quais são os números ímpares, tá? Então eu declarei aqui as variáveis do tipo inteiro, a variável num, a variável countPar, que já recebe o valor 0 de início, countImpar, que também já recebe o valor 0 de início, e o contador, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. F9. Aí executou o programa. Digite o número 1, 2. Digite o número 2, 3. Digite o número 3, 4. Digite o número 4, 5. Digite o número 5, 6. Digite o número 7, 6. 7. Digite o número 7, 8. Digite o número 8, 9. Digite o número 9, 10. Digite o número 10, 11. Então, olha aí, ele contou quantos foram pares, foram 5 pares e 5 ímpares, tá? Então, agora, vamos supor que eu não declarasse aqui, ó, não inicializasse essa variável com 0. Será que daria certo o programa? Vamos ver. Vamos tentar executar aí, ó. Compilou, executou. Vou fazer todo aquele procedimento de novo, tá? Vou ir digitando aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha aí, ó, viu? Já deu um erro aqui, ó. Não é o que eu queria. Olha, ele contou errado. Aqui apareceu um número que não tem nada a ver, tá? Então, fiquem atentos aí, ó, tá? Por quê? Por que deu esse erro? Porque é o seguinte. Aqui, em momento algum, eu atribuí um valor para a variável countPar e para a variável countImpar, tá? Vocês podem ver aqui no programa, em momento algum no programa foi falado, ó, essa variável vale tanto. Então, por isso que deu aquele erro lá. Eu já fui usando a variável aqui e aqui, ó. Porém, eu não atribuí um valor a ela. Eu não dei um valor para ela, tá? Então, fiquem atentos aí, tá? Nunca utilize uma variável sem antes atribuir um valor para ela, porque aí vai dar erro nos cálculos, tá? Então, primeiro dê um valor para a variável e depois a utilize. Ah, mas por que então você não colocou num igual a 0 e contador igual a 0? Bom, então vamos explicar. O num, que é o número, são aqueles números que o usuário vai digitar. Então o usuário é que vai dar o valor para essa variável,
tá? Então, ele é que vai digitar lá. Se ele digitar o número 5, o valor da variável vai passar a ser 5, tá? Se ele digitar o número 10, então o valor da variável vai passar a ser 10, tá? Então, eu não preciso dar um valor aqui, porque é o usuário que vai dar, correto? Ah, e o contador? Contador também, ó. Eu estou dando um valor para ele, só que não foi aqui na declaração que eu fiz, tá? Eu dei um valor para ele aqui, ó, dentro do for. Eu falei que o contador é igual a 1, tá? Então, por isso que não deu erro, funcionou corretamente, tá? Sem precisar inicializar com algum valor essa variável, ou sem precisar iniciar com algum valor esta variável, tá? Porque elas foram inicializadas depois, tá? Aqui e aqui. Então, como eu faço para saber se um número é par? Eu tenho que verificar se esse número módulo 2 é igual a zero, tá? Como já vimos aí em aulas anteriores, eu não vou aprofundar muito aqui sobre o que é o módulo e etc, tá? Para quem não sabe o que é o módulo, eu aconselho a verificar aí nas aulas anteriores que já foi explicado, tá? Então, se o módulo de um número dividido por 2 é igual a zero, indica que esse número é par, tá? E daí eu falo aqui, ó, se não, logicamente, se o número não é par, o número é ímpar, tá? Então eu uso aqui o else, né? Eu uso o if para verificar se o número é par. Se o número não for par, logicamente ele é ímpar, tá? E aí eu coloco aqui um contador, ó. Se o número for par, o contador par, ele vai aumentar em mais um, tá? Então, conte par vale zero. Se ele encontrar aqui um número par, vai valer 1, tá? Se não, é o conte ímpar que vai aumentar, tá? Então, o conte ímpar vai aumentar 1, tá? Aqui, por exemplo, ficaria valendo 0 e aqui passaria a valer 1, tá? Ou então, aqui ficaria valendo 1 e aqui continuaria sendo 0, tá? Depende do número que o usuário digitou, se é par ou ímpar, tá? Então, eu faço o for da seguinte maneira. O contador começa com 1 e o contador vai até 10. Por que vai de 1 a 10? Porque eu vou pedir para o usuário digitar 10 números, tá? Essa mensagem aqui vai ficar repetindo, ó. Digite o número 1, digite o número 2, tá? E assim por diante. Aí onde que eu digo que é o número 1, o número 2, é justamente o contador, ó. O contador vai ficar contando 1, 2, 3 e etc, tá? Aqui eu faço, ó, contador mais, que quer dizer o quê? Que o contador é igual a contador mais 1, tá? Então o contador não é 1? Sim. Primeira vez ele entra aqui e faz isso. Aí depois quando ele volta, o contador vai ser igual a 1, que já está no valor do contador, mais 1. Aí o contador passa a valer 2, tá? Ele faz isso aqui, ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Ele vai pedir para o usuário digitar um número e vai ler o número 10 vezes também, né? Porcentagem D, porque o num é do tipo inteiro, tá? Então aí vocês viram que o programa já está funcionando, né, corretamente. Aí, para finalizar, eu dou a mensagem, né, números pares, né, números pares, porcentagem D. Porcentagem D vai exibir o quê? Vai exibir justamente o conte par, que está contando quantos números são par, tá? E pulo duas linhas, né? Aí vai exibir aqui números ímpares, novamente porcentagem D, né? Só que agora é o conte ímpar, tá? E esse 163 aqui se refere ao O com acento, tá? Eu tenho um O com acento aqui, 163 aqui, um outro O com acento aqui, um outro 163 aqui.